Olá, beldades! No vídeo de hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre essa que foi uma das minhas primeiras leituras aí de 2019, que se chama Boy Erased. Sim, vai lançar um filme daqui a pouco? Vai estrear aqui no Brasil também, mas hoje eu vou falar do livro e eu vou falar também sobre homofobia e sobre suicídio. Então, se você for sensível a esses assuntos, eu não recomendo que você assista a este vídeo, porque é uma história bem pesada. Ele é baseado numa história real, pra quem não sabe, então é basicamente uma autobiografia. O autor aqui passou um período numa espécie de cura gay, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso, então estejam avisados e não se esqueçam também de me seguir no Instagram, que é @belrodrigues13, e me seguir lá no Goodreads pra vocês saberem tudo que eu estou lendo, me acompanhar, etc. Todos os links estarão aqui embaixo na descrição, inclusive o link pra comprar este livrinho maravilhoso, se você se interessar aí por ele. Nossa, mas tá dando o reflexo, vocês não estão vendo essa capa linda, perfeita, sem defeitos. Gente, essa capa é simplesmente tudo. Lá no meu Instagram eu até postei uma foto da capa, porque olha, que livro lindo. O Gerard Conley, que é o autor do livro, e é esse cara aí que vocês estão vendo na foto, tinha apenas 19 anos quando ele foi enviado para uma instituição chamada Amor em Ação. Em 2004 ele foi enviado para lá, e já na entrada dessa instituição ele precisou deixar o celular dele, a carteira de trabalho, a carteira de motorista e também um caderno em que ele anotava, tipo, os seus próprios devaneios. Essa instituição estava em funcionamento desde 1976 e desde essa época eles já estavam coletando suicídios daqueles que não conseguiam lidar com aquilo que lhes era oferecido e varrendo para debaixo do tapete todas essas histórias trágicas que aconteciam na instituição. A instituição chamada Amor em Ação tinha um único propósito, que era curar homossexuais, principalmente jovens homossexuais. O que eles diziam é que curariam os vícios sexuais, porém esses vícios sexuais eram apenas dos que eram homossexuais. Se você era hétero e tinha lá seus vícios sexuais em crianças, né, um potencial pedófilo ou qualquer outro tipo de crime, não teria problema nenhum. Mas se você fosse gay, vamos curar, meu Deus do céu. A história do Gerard Conley, que é o autor do livro, com a Amor em Ação, já começa de uma forma bem trágica. E ele guardava um segredo, que era o de ter sido estuprado no primeiro semestre da faculdade que ele estava cursando. E esse segredo, de uma forma ou de outra, veio à tona e não foi por ele. Os pais dele souberam isso por algumas coisas que aconteceram, que eu não vou falar aqui porque seria, acho que, um spoiler da história dele. Mas o principal que vocês precisam saber é que os pais descobriram toda essa história e, por causa disso, sabendo que o filho tinha sido violentado, eles enviaram ele pra Amor em Ação. Por que que eles fizeram isso? Por que que eles não conversaram? Por que que sei lá, blá, 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 blá. Gente, vamos fazer um recorte aqui e falar quem foram os pais deles, né? Quem são, na verdade, os pais do Gerard Conley. Eles eram extremamente devotos da igreja na qual o pai do Gerard era pastor. Nessa pequena comunidade religiosa que o próprio Gerard acabou crescendo ali, né? Descobrindo através dos anos o que era Deus, quem era Deus, né? O que ele acreditava. Inclusive, ele acreditava em Deus, mas ele se sentia muito reprimido dentro dessa própria comunidade religiosa, justamente porque ele tinha essas questões em relação a ele mesmo e a sexualidade dele, porque muitas vezes ele via que ele não era tão acolhido assim na comunidade que tanto ele achava que deveria acolhê-lo, né? Que tanto falava em acolhimento e ele não se sentia assim. De modo então que ele não conseguia entender por que a verdade dele era sempre tão anulada pelos próprios pais, principalmente pelo pai dele, né? Que era pastor da igreja, que inclusive era a Igreja Batista. E vejam bem, a família dele participava da Igreja Batista Missionária, que nada mais é do que um ramo fundamentalista do cristianismo. Embora os outros ramos e espectros da própria Igreja Batista questionasse bastante a Batista Missionária, o pessoal da missionária não estava nem aí com tudo isso e simplesmente seguia o que eles acreditavam. E a Batista Missionária proibia muita coisa, gente. Ela proibia tudo o que tinha o poder, na concepção dela, deles, basicamente, principalmente por causa do homem, né? E porque ele até comenta aqui que o pai dele era o centro de tudo. Por exemplo, ele não era o Gerard, ele era o filho do pastor. A mulher dele não era a mãe dele, ela era a mulher do pastor. Então tudo, obviamente, girava em torno do homem. E ele comenta também sobre essas proibições da Igreja Batista. Como eu falei, ela proibia tudo que poderia atingir, né, ou distrair a comunicação direta com Deus e com a Bíblia. Então muitos livros eles consideravam armadilhas das leituras não bíblicas. Sério, gente, isso é completamente sério. Harry Potter era visto como uma grande aberração por muitos e muitos membros da Igreja Batista Missionária. Em certo diálogo que o Gerard teve, ele ouviu ali de um membro da Igreja Batista Missionária que Harry Potter era considerado um sedutor das almas das crianças. E essa era a realidade do Gerard até 2004, após o segredo dele ser revelado por seus pais e ele ir então para Amor em Ação, que era essa instituição que prometia curar jovens
gays e transformá-los em heterossexuais. Mágica. E eu não sei de verdade se tortura é a palavra certa pra definir, só que eu não consigo encontrar outra palavra, juro pra vocês, nesse nosso vasto idioma, que pode concluir e resumir tão bem o que esses jovens passavam na amorinhação. Só tortura define os tratamentos nessa conversão dos gays que a instituição pregava. Aplicar choques neles era algo corriqueiro, forçá-los a assistir pornô gay, e aqui eu não falo somente de homens, tá? Tinham muitas meninas lésbicas lá também, e eles forçavam eles a assistir esse tipo de pornô porque eles queriam que eles controlassem seus próprios instintos. Então aquilo faria um jogo mental com eles e psicológico que eles jamais conseguiriam se excitar novamente com as pessoas do mesmo sexo. Sim, isso era basicamente assim as coisas que eles mais faziam em relação aos tratamentos. E eu digo jovens na maior parte do tempo porque a maioria era jovem. Mais de 700 mil pessoas passaram pela amorinhação, mais de 700 mil pessoas passaram por esses tratamentos que eu chamo de tortura, e mais da metade desses 700 mil eram jovens. Então eram adolescentes que não sabiam nem direito o que eles queriam da vida, não sabiam nem direito quem eles eram ainda na vida, e mesmo assim eles tiveram que passar por esse tipo de coisa, desse tipo de tragédia mesmo, que inclusive deixou traumas e sequelas aí eternas. Muitos deles precisam de tratamento até hoje, psicológico, né, psiquiátrico, pelas coisas que eles viveram na instituição amorinhação. Entre amizades que ele fez, pessoas que ele perdeu ao longo desse caminho e muitos momentos de autorreflexão, a gente vai fazer parte por um determinado momento dessa vida do autor, desse momento sombrio que ele teve na amorinhação, porque é muito difícil não mergulhar nessa história, não achar que a gente tava lá junto com ele. É algo que o autor fez com muita... Felipe, é tu me mandando mensagem, tu quer morrer? Amigo, tô gravando. Tu tá me mandando mensagem e tá vindo tudo aqui no vídeo, tá bom? Quer ver que vai mandar mais? Mandou kkkk, é bem engraçado mesmo. Tô me matando de rir aqui. Palhaço. O livro, como vocês podem imaginar, é extremamente profundo. Ele aborda muito essas questões religiosas que caminham para punir os homossexuais e como isso, de certa forma, afastou o autor não só das suas próprias crenças, porque ele acreditava bastante em Deus, mas também do próprio pai. A relação dele com o pai dele, gente. Eu chorei várias vezes enquanto ele descrevia essa relação, principalmente no final, em que ele fala um pouco mais, né, sobre essa relação, não só com o pai, mas também do pai dele com o avô, no caso, o pai do pai dele. Enfim, é bem complicado ler isso, porque por mais que eu não saiba como é sentir isso na pele, eu tenho muitos amigos que são homossexuais, na verdade a maior parte dos meus amigos são homossexuais, e eu já vi eles passando por coisa parecida, então é muito difícil ver isso, ler isso, né, porque é uma conexão muito mais profunda do que eu faço com filmes. Na leitura a gente imagina as coisas melhor, e enfim, vai ter filme de Boy Erased, tá aí até nos mais cotados, não pra ganhar o Oscar, mas tá aí nas premiações todas. Ele foi super aclamado pela crítica, tem muita gente até falando que tá melhor do que o livro. Não sei se será melhor que o livro, eu tenho uma crítica só pra falar sobre o livro que farei daqui a pouco, mas só pelo trailer eu já percebi que, por mais que tenham mudado algumas coisinhas, a essência tá a mesma. A única crítica que eu tenho pra fazer em relação a este livro foi a forma com que o autor muitas vezes estava contando uma história, daí de repente ele vai lá pra outra época da vida dele e eu já não tinha entendido muito bem, já pensava, meu Deus, o que está acontecendo? De repente ele volta pra aquele lugar que ele tava, então eu fiquei tipo assim, gente, o que está acontecendo? Eu fiquei bem perdida por algum tempo, assim. A gente acostuma depois a esse estilo de narrativa, porque é próprio do autor, só que isso me incomodou, pelo menos até eu engatar bastante a leitura, porque já é, na minha opinião, uma leitura difícil de ser lida, assim, tudo de uma vez. É bem difícil de ser, por exemplo, um livro que vai te curar de uma ressaca literária, porque é uma leitura pesada, é muito profunda. Se você tá procurando algo super levinho, de boa, pra sair da ressaca literária, não recomendo esse livro, mas de toda forma do mundo eu recomendo o livro. Eu recomendo pra você que quer saber mais sobre como são as amarras que a comunidade LGBTQI enfrenta. Eu recomendo esse livro pra você que quer entender melhor tanto o lado dos homossexuais mesmo, que lidam com esses demônios todos os dias, quanto até das pessoas que fazem parte de uma religião, que acreditam muito numa religião, mas que não concordam de certa forma com esse tratamento, né, para com os homossexuais. Então, assim, é um
uma reflexão muito grande que eu faço em relação a isso. Quando eu falo de religião até aqui no meu canal, apesar de eu não seguir fielmente nenhuma, eu não gosto de falar generalizando, porque da mesma forma que eu não gosto que generalizem grupos ou movimentos sociopolíticos, também acho desnecessário generalizar religiões, mas é absurdo como essas situações são muito corriqueiras e acontecem com muita frequência com pessoas LGBTQ que fazem parte de uma religião e que não se sentem acolhidas, mas ao mesmo tempo elas queriam muito se sentir. Então é uma reflexão que vale muito a pena. A história do autor, gente, vocês não têm ideia, assim, é uma coisa que eu não consigo imaginar a coragem, sabe, o tanto de força que ele precisou ter pra escrever esse livro. É algo que foge, ultrapassa o meu entendimento, porque é algo muito profundo e é a história dele, não é uma ficção. Inclusive, se fosse ficção, muita gente acharia, nossa, que exagero, que absurdo. Não é um absurdo, não é exagero, é algo que acontece e que continua acontecendo, e que mesmo com um dos presidentes lá da Amor em Ação, depois de anos dirigindo toda a instituição, presidindo mesmo, né, a instituição, ele saiu e simplesmente disse que não funcionou em nada, ele continuava homossexual, ele só tinha agora traumas que ele ia levar pro resto da vida, por ter achado em algum momento que ele conseguiria se converter e aí agradar, sejam os pais, seja a sociedade. Muitas pessoas estão lá pra agradar os pais, mas também tem muita gente que simplesmente foi procurar ajuda porque não conseguiam mais viver com o que eles diziam ser um fardo, que é o ser gay, que é a orientação sexual, algo que eles não escolhem. Então a gente tá em pleno 2019, sabe? E a gente ainda precisa falar constantemente que não existe cura pra algo que não é doença. Então se você acha de alguma forma que as pessoas que são homossexuais precisam ser curadas, cuidado, você precisa urgente de um psicólogo. E eu falo isso com toda a sinceridade do mundo. Você precisa procurar ajuda porque você não tá com a sua saúde mental em dia. Você precisa de verdade procurar um tratamento pra você, porque a partir do momento que a gente se preocupa a esse ponto com o que as outras pessoas fazem, com a própria vida delas, com a orientação sexual das outras pessoas, a gente precisa parar um pouquinho e pensar, será que o problema está nelas ou está em mim, que estou simplesmente perdendo grande parte da minha vida e do meu tempo me preocupando com o que elas estão fazendo com o corpo delas, com a mente, com o que seja delas, sabe? E é algo assim inexplicável pra mim. Então você precisa de verdade procurar ajuda se você acredita em cura gay ou algo do tipo. Não existe cura para o que não é doença. Falei igual uma maluca, já me irrita, né? Já me pega que já me irrito toda. Enfim, gente, como eu falei pra vocês, eu só não gostei dessas idas e vindas. Inclusive, nessas idas e vindas do autor escrevendo o livro, muitas vezes ele falava algo poetizando demais, romantizando demais, coisas que pra mim não cabia. Mas, obviamente, isso é completamente uma opinião pessoal. Não foi algo que me incomodou ao longo da leitura a ponto de eu tirar mais do que uma estrela, porque eu dei nota 4 de 5 estrelas lá no Goodreads. Foi um dos melhores livros nesse tema que eu já li. Inclusive, eu li há pouco tempo Minha Versão de Você, que também aborda sexualidade e religião, porém lá ele aborda o mormonismo. Aqui a gente vai falar sobre a Igreja Batista Missionária, mas ao mesmo tempo também fala muito sobre o cristianismo num geral mesmo, numa forma muito mais ampla e abrangente, e também aqui é algo muito mais aprofundado. Não tem como comparar com ficção, na minha humilde opinião, e também não tem como comparar quando só é algo abordado assim no livro. Aqui é basicamente o livro inteiro sobre isso. Inclusive, como sempre, eu queria ler só uma partezinha mesmo, que é aqui no começo do livro, é basicamente a epígrafe. É uma fala que foi dita pelo cara que foi líder do movimento do Amor em Ação, da cura gay, e que depois de anos, né, disse que não conseguia mais lidar com aquilo e teve que sair da Amor em Ação e falou que não adiantou nada. Enfim, ele falou isso, gente, quando ele tinha acabado de começar, entrou lá porque queria se converter, achou que aquilo era super ok, super de boa. E olha essa frase que ele falou em uma das entrevistas que ele já deu: posso olhar para a parede e dizer repentinamente, é azul. E outra pessoa pode chegar e dizer, não, é dourada. Mas eu quero acreditar que aquela parede é azul. É azul, é azul e é azul. Então Deus vem e diz, você está certo, John, é mesmo azul. Esta é a ajuda de que preciso. Deus pode me ajudar a tornar aquela parede azul. Literalmente isso ele falou numa entrevista. Não sei mais nem como lidar com isso. E ok, isso foi dito por uma pessoa que depois percebeu como aquilo não estava ajudando em nada e simplesmente parou de ignorar o tanto de mal que toda aquela coisa da instituição da Amor em Ação já tinha feito na vida daqueles jovens, e como era corriqueiro, era recorrente mesmo, que as pessoas falassem assim, olha, o meu filho nunca se recuperou de lá, ou até mesmo os próprios suicídios que aconteceram e que são levemente assim abordados aqui nesse livro. E nossa, gente,
gente, é uma leitura bem pesada, bem profunda, por isso que eu falo pra vocês terem cuidado quando forem abrir esse livro e dar espaço, né, pra essa leitura. Enfim, eu tô super ansiosa pra assistir o filme. Eu até tinha falado pros meus amigos que era um dos filmes que eu mais tava ansiosa pra assistir, antes mesmo de ler o livro, porque eu já tinha visto o trailer, eu tava super hypada já. E na verdade, o Boy Erased é um livro que tá na minha lista há quase 3 anos, tá na minha lista dos livros que eu queria ler lá no Goodreads. E aí a Intrínseca entrou em contato comigo, eles estão apoiando esse vídeo, eu agradeço imensamente a Intrínseca por conhecer muito bem o meu gosto literário e por apoiar o meu trabalho aqui. E o que eu tenho pra falar pra vocês, gente, é leiam este livro. Assistam ao filme também, mas leiam o livro antes, porque é uma experiência, assim, que não tem volta dela, sabe? Não tem como fazer aquilo de desler, simplesmente porque a gente vai mudar muitos dos nossos conceitos com essa leitura. É algo tão profundo, é algo tão encantador em certas partes e devastador em outras, que esse livro nos deixa numa montanha-russa de sentimentos, mas o sentimento que mais prevaleceu, acima de todos, com certeza foi a empatia. Eu aprendi demais lendo esse livro, eu recomendo muito, muito, muito pra vocês. E é isto, eu acho que eu já falei tudo que eu tinha pra falar. Já estou quase chorando já. Meu Deus. E o vídeo foi esse, gente. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Não se esqueçam do joinha, que é muito importante aqui. Primeira resenha aí de 2019. Eu espero muito, muito mesmo que tenha agradado vocês e que vocês leiam esse livro. E se vocês já leram, me deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam. Caso vocês não leram ainda e se você assistiu até aqui, comenta aqui embaixo o que você está lendo e qual livro você me recomenda muito pra falar aqui no canal, né? Pra ler e eventualmente falar aqui no canal. E eu vejo vocês no vídeo que vem. Um beijão. Tchau!